Olha só, com o passaporte apreendido pela polícia, o influenciador Vitor Bellarmino, acusado de atropelar e matar, o fisioterapeuta Fábio Toshiro Kikuta, segue foragido. A cada dia novas informações surgem e agora, segundo testemunhos, o influenciador teria deixado as passageiras no local do acidente após retirarem o corpo de Fábio da BMW. Carro esse que, inclusive, tem um acúmulo de 50 mil em dívidas, hein, cara? Depois do Playboy do Porsche aí, a gente não imaginava que teríamos outro caso tão absurdo assim, tão rápido. Mas esse é o assunto do plantão do Meteoro. Pois é, pra falar sobre isso estou aqui com Daiane Oliveira. Dai, quer dizer que a playboyzada não tá aprendendo, pelo jeito não rápido o suficiente, mas agora estão sentindo, o peso aí da pressão pública e da justiça também, nesses casos que antigamente passavam assim, meio despercebidos dentro do nosso noticiário, né? Isso, meio que a gente já estava acostumado, infelizmente, porque se acostumar com esse tipo de tragédia não é o ideal. Mas, o Eike Batista, não foi o primeiro, nem foi o último playboy aí a atropelar alguém. E sair meio que praticamente pagando uma indenização ali às vítimas, que para eles não é nada, porque não tem valor que compense uma vida, né? Resolvendo com o que eles têm de sobra, né? Daí, Exatamente. Nesse caso, o que choca também, tem algumas questões que chocam muito, mas o que choca é que o Fábio Toshiro, ele foi atropelado no dia do seu casamento, poucas horas após o casamento. Por pouco a Bruna, a companheira do Fábio, também não foi atropelada. Agora se investiga se teve alguma interferência de uma moto que passou antes, que talvez o barulho tenha tocado no Fábio, que fez com que o corpo dele fosse projetado, mas de qualquer forma tem algumas questões sobre a BMW que chama bastante atenção, porque, por exemplo, é uma BMW de um influenciador digital que utilizava muitas redes sociais, ela tem um valor ali de mais ou menos de multa, de PVA e multas, que acumulam quase 50 mil reais, não é um valor baixo. Essa BMW estava com 5 mulheres, além do motorista que estava conduzindo. Então, tinham mais 6 pessoas na BMW. Detalhe que ela estava com uma velocidade que nitidamente, a gente vai ver a imagem, nitidamente está um pouco mais rápida, acima da velocidade dos outros carros que passam. Incompatível. Ainda muito incompatível. Ainda é preliminar para a gente dizer, olha, está acima da velocidade da via. A gente não tem como dizer isso no momento, mas a gente pode dizer que é uma velocidade diferente dos outros carros. Isso é muito nítido nas imagens. E o que a gente também pode dizer as informações que chegam agora de que no carro foram identificadas manchas de vinho nesse carro. E essas pessoas que estavam acompanhando o influencer, elas foram deixadas no local do acidente para pegar um carro por aplicativo e ele simplesmente foi embora do local sem prestar socorro à vítima, que é o Fábio. E aí um outro detalhe é como o carro é conversível, durante o impacto, o corpo do Fábio ele foi projetado para dentro do veículo, pelo tamanho e velocidade. Então eles pararam, tiraram o corpo do Fábio do veículo, deixaram na via. As outras pessoas foram lá, chamaram o carro por aplicativo, que chegou, elas foram embora também. Todo mundo foi embora e o Fábio ficou lá. Gente, é muito, muito absurdo, sabe? É muito absurdo, é muito doentio tudo isso, Vou te pedir, por favor, Salmazo, para colocar a matéria, E um detalhe, o influenciador ele ainda está foragido e a polícia está fazendo agora um trabalho ali de convencimento com o advogado, um acordo para ele se entregar à polícia. Olha só. Vamos lá, tá na tela, gente. Simbora. Isso mesmo, Joel, ele permanece foragido, a justiça já pediu a prisão dele, mas ele ainda não se apresentou à delegacia. A polícia também já esteve na casa dele, encontrou inclusive esse carro que aparece nas imagens das câmeras de segurança, o vidro quebrado, para-brisa quebrado, manchas de sangue, muitos indícios ali de que ele teria voltado para casa, deixado o carro e fugido. Então, a gente ainda aguarda que ele se apresente na delegacia, porque pelo menos 5, mulheres estavam com ele no carro no momento desse crime. E 2 já prestaram depoimento. As 2 informaram que ele estava numa velocidade bem mais alta do que a permitida na via. Para a gente ter uma ideia, a via ali, o máximo permitido é 60 km por hora. Segundo as mulheres de depoimento, ele estava a pelo menos 70 km por hora ou mais. Então, a Polícia Civil, tudo indica, leva a crer, segundo
o delegado que ele assumiu, então, né, o risco de matar, já que estava numa velocidade muito mais alta. E agora a Polícia Civil também investiga e vai analisar também, a partir do depoimento das outras mulheres que ainda faltam ser ouvidas, se elas também vão responder, claro, por omissão de socorro. Porque, como você falou, Joel, o que chamou a atenção é que, além da omissão de socorro, o corpo da vítima foi projetado para dentro do carro. Olha. E eles foram lá e retiraram o corpo e botaram na via novamente. Chama atenção também, Joel, as imagens, né, também do casamento, porque tudo aconteceu no dia do casamento, as imagens deles dois juntos. Então, realmente muito triste, mais um episódio aí de um acidente, né, de um crime violento no trânsito. Comovente, claro. Que tristeza. Bem, né, Day? Que complicado, né? Putz. Você pega e vê aquelas imagens ali, elas são doídas de assistir. Bastante. Quando você fala que tristeza, a gente fez um corte exatamente sobre esse acidente ontem, e eu falava justamente sobre você, né, ter o sangue frio, de tirar um corpo de dentro do carro. Essa pessoa podia estar viva ainda, a gente não sabe ainda se o impacto foi na hora. Mas você tira o corpo de dentro do carro, coloca no chão, chama um carro por aplicativo como se absolutamente nada tivesse acontecido, você vai embora, sabe? Você segue o seu caminho. Mas eu não estava dirigindo, sabe? Independente de quem estivesse no volante, né? Você não sai do local de um acidente. Sem prestar socorro. Né? E aí, assim, a gente viu isso. Agora eu acabei de lembrar daquela do Bruno de Luca agora, porque eu vi essa imagem aqui e acabei de lembrar a mesma coisa. Viu o amigo ser atropelado, saiu, pegou, ligou para o aplicativo e foi embora. E no outro dia, nossa, tô aqui em São Paulo sem querer, lembrei. Que estranho, cara. Pois é. É muito tristeza. Estranho. E aí vem aquela ideia de, justamente comentaram no outro que não deve, não teme, mas aí é aquela questão, por que não se apresentar agora, né? Hoje a gente tem informação que o delegado que investiga o caso já informou que o passaporte do influenciador está retido, então ele não tem como sair do país, mas a questão é, ele pode sair do estado. Ele continua foragido, né? Ele está com mandato de prisão em aberto. E essa pessoa simplesmente não se apresenta para elucidar algumas questões do tipo: como você conseguiu dormir após, né, acontecer um acidente, você tirar o corpo dessa pessoa dentro do carro e voltar e seguir a vida, né? Vitor Vieira Bellarmino, que inclusive desativou as redes sociais após o acidente. Ele tinha mais de 200 mil pessoas ali nas redes sociais, mas ele tem um fã-clube que continua ativo, com mais de 20 mil pessoas. Eu acho bem interessante esse negócio. Mas tudo bem. Tem um outro... Desculpa, só a informação que você tinha dado. Então, eles estão meio que negociando com o advogado dele, então, para ele se entregar e coisa assim. Ele tá, tipo... Exatamente, ele tem um advogado e a polícia agora faz esse processo aí de tentar fazer uma negociação para que ele faça, né, que ele se entregue. Mas a questão é, ele tem um mandato em aberto, então que negociação seria essa? Seria escolher qual a delegacia que vai se entregar? Porque não faz sentido, tem uma delegacia que investiga o caso, ele está com o mandato em aberto, o mínimo que ele deveria fazer agora é se apresentar à polícia, e se ele não tinha nada de incorreto, etc e tal, vai ser feito todos os processos no rito, né, Não devia ter fugido do flagrante daí, né? A pessoa está solta, mas já passou, né, o flagrante delito. Sim. Então, já poderia ter feito essa entrega, né? Enfim, né? A gente ainda não sabe exatamente por que ele não se entrega, e até que ele apareça a gente vai continuar sem saber. Esse é o problema. Vou te pedir para colocar o segundo vídeo também, que é para a gente mostrar o momento do acidente. E não se preocupe, pessoal, as cenas são fortes, a gente alerta isso, mas não mostra, né, o momento exato do impacto, mas dá para a gente ver ali o casal. O casal aqui passando, a esposa indo, né, atrás dele aqui, o carro lá à frente, né? E o corpo dele tinha sido projetado para dentro do carro, né, galera? Então, ó, ele foi o carro é conversível, né? Ele acabou indo para dentro do carro, ficou dentro do carro e tá indo embora, ó. Isso, e eu vou te pedir para passar mais uma vez, que dá para ver o momento em que a moto parece que uma moto passa muito próximo, e aí, a Polícia Civil investiga se a moto chegou a tocar no casal, e por isso projetou o Fábio para frente, porque parece que ele se desequilibra, ou se essa moto apenas é o barulho, ou por passar muito perto, né, ele se desequilibra, e pode ter projetado o corpo para frente. Mas aí tem uma questão, né? Independente da projeção do corpo, um outro carro vindo em alta velocidade de uma via que não deveria ter essa velocidade. Né? Putz. Essa é uma questão, né? Que tristeza, cara. E tudo o que acontece após, né? Porque a gente sabe que alguns segundos
para prestar o socorro faz total a diferença para salvar a vida de alguém. Então, por que não prestar socorro, né? Será que é porque estava devendo 44 mil de PVA? Eu acho muito difícil, né? Porque, de qualquer forma, você se envolve num acidente desse, você não acredita que sua placa não vai ser identificada. É, pra fugir da responsabilização mesmo. Por isso que quando se aparece uma notícia dessa, assim, eu até nem sei, né, quais são as origens, né, desse influenciador, mas quando aparece, né, um cara dirigindo um carrão desse, tentando se escusar da responsabilidade, ele automaticamente já ganha esse alcunha de playboy, né? Então, tipo, não é à toa, né? Cheira isso, né? Alguém querendo se esvair da responsabilidade de ter feito o que acabou fazendo, mas é uma tristeza. Bem, o Plantão do Meteoro, então, lamenta aqui o falecimento de Fábio Toshiro Kikuta, e a gente volta, né, para mais informações caso tenha novidades aí sobre esse assunto. Vamos aguardar aí que ele se entregue aí, o influenciador, e que, enfim, que essas circunstâncias sejam esclarecidas aí, mas a gente fica aqui com o nosso coração doído, né? Então, salve a família Kikuta, Toshiro Kikuta. Achou? Mais alguma informação, Dai? Não, eu só queria fazer um comentário, Pois que não. é a quantidade de multas, né, que esse carro tem. Tem 21 multas vencidas. Somam essas multas R$6.000, o licenciamento foi em 2020, e os outros 44 mil foi de PVA. Só para a gente saber que 21 multas estão vencidas neste carro. Então, Tá vendo, é galera? triste, né? Tem histórico, bicho. Tem histórico e aí é triste mesmo. Esse foi mais um Plantão do Meteoro. Daqui a pouco a gente volta com mais. Sai daí não.